Oi, gente, boa noite. Vocês já estão aí esperando a gente começar? Já estão aqui 7h05, tem o pessoal chegando. Vamos esperar aqui só mais um pouquinho e a gente já vai começar essa live bem legal para a gente conversar um pouquinho sobre serviço público, tão importante para a gente, e também sobre o nosso plano de cargos e carreiras, que é algo que tem preocupado bastante nessa eleição, né? E acho que realmente a gente precisa se preocupar, não é algo para a gente brincar, é sério o papo, né? Então a gente saiu para conversar sobre isso. Enquanto isso, gente, vamos compartilhar essa live para que outras pessoas também possam saber o que a gente está falando, para a gente dar visibilidade a isso. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem ouvindo e conversando e comentando sobre esse tema que é tão importante para nós, melhor para a gente, né? Então, se puder já ir compartilhando aí a live, a gente agradece. Já vamos começar. Joca, dá uma boa noite aí para o pessoal vai se conhecendo, se apresenta aí. Joca é nosso candidato a prefeito, que eu chamei aqui hoje para vocês conhecerem também, saber qual é o projeto dele, a proposta. Boa noite a todas, a todos, e agradeço aí a Gleice pelo convite de participar de um tema tão importante quanto esse, né? Que trata da questão da administração pública, dos servidores públicos, do plano de carreiras, né? E é com uma disposição muito grande que eu me apresento como candidato a prefeito de Dourados e tenho uma experiência longa como servidor público, né? Da minha carreira aí, mais de 33 anos eu atuei no serviço público também, né? Então, eu tenho uma experiência como servidor público e vai ser muito importante também na administração de Dourados. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Amigos, amigas que estão nos seguindo hoje. Bom, gente, vamos começar então. E aí, para a gente não atrasar aqui, né? A ideia é a gente fazer uma live um pouco rápida para a gente falar um pouco sobre o assunto. A gente vai apresentar um pouco os desafios que a gente tem, né? E um pouco do que é o serviço público, a necessidade do serviço. Mas daqui a pouco também, e depois a gente vai dialogar um pouco com vocês, né? Para vocês falar um pouco do que vocês estão pensando, pode ir fazendo pergunta aí já no chat, que depois a gente vai ler, enfim, vamos fazer um bate-papo aí nesse sentido. Nós vamos, então, para a gente compreender melhor, assim, eu vou falar um pouco do que a gente pensa, né, como serviço público, é um conceito que nós temos e vocês sabem, eu sou candidata a vereadora, o Joca é candidato a prefeito, e nós temos um projeto em coletividade para a cidade de Dourados, né? Então, a gente vai apresentar um pouco do que a gente pensa sobre o serviço público, de como a gente acha que precisa ser trabalhado, né, esse serviço, um pouco dos desafios que nós temos também, né, no próximo período aí, com o cenário nacional e com as dificuldades que a gente tem, os nossos desafios aqui em Dourados, né, para o próximo período, e o Joca vai apresentar para vocês aí a proposta dele, o projeto, e eu também vou falar um pouco do que eu penso sobre isso. Aliás, vocês já sabem o que eu penso sobre isso, mas é para a gente pensar aí em como que a gente se organiza para o próximo período. Tá legal o som aí, gente? Tá tranquilo? Bom, gente, então vamos lá. Primeiro,
dar para vocês um conceito do que é o serviço público na nossa concepção, né? A gente tem pensado o serviço público a partir das necessidades das mulheres. Então, a gente tem pensado a política a partir do olhar das mulheres, né? E por que a gente coloca as mulheres no centro da política? Porque quando a gente construir uma cidade que atenda às necessidades das mulheres, a gente consegue atender a cidade em toda a sua coletividade. Então, se a gente consegue construir uma cidade que atenda todas as necessidades das mulheres dentro da saúde, a gente vai atender os homens também, né? A gente atende a juventude, a gente atende a pessoa idosa. Então, a gente tem pensado a política a partir do olhar das mulheres. Porque são as mulheres que têm maior necessidade dos serviços públicos, do atendimento do serviço público. Então, por exemplo, são as mulheres que precisam do centro de educação infantil para poder deixar suas crianças com segurança e ir trabalhar, né? São elas que estão no cuidado com a família, são elas que estão no cuidado com a pessoa idosa. Então, elas precisam de uma política específica para atender, né, a pessoa da família, ela precisa para atender a pessoa idosa também. Então, a gente tem olhado essa política a partir dessa necessidade. As mulheres estão no trânsito todos os dias, estão andando de bicicleta, indo para o seu serviço, muitas empregadas domésticas. Então, a gente precisa de um trânsito que atenda essa necessidade. E o trânsito é um espaço público, né? As mulheres querem um parque de diversão para as crianças, porque elas olham para os seus filhos, olham para a juventude, e ela quer uma cidade que seja boa, que atenda a necessidade dessas crianças, né, e da juventude. As mulheres querem esporte, lazer, cultura para os seus filhos, para elas e para os seus filhos. Então, a gente sempre consegue enxergar, quando a gente olha a cidade a partir do olhar das mulheres, a gente consegue ampliar, né, a necessidade do serviço público. Mas a gente também sabe que os direitos das mulheres são os direitos que a gente tem que lutar constantemente, né? Não é à toa que o trabalho das mulheres são os trabalhos menos remunerados. As mulheres trabalham num trabalho remunerado, mas também estão no seu trabalho doméstico em casa, né? Tem uma dupla, tripla jornada de trabalho. Elas estão muito mais envolvidas no cuidado da família, né, e com uma necessidade maior de atendimento a essa família. Então, as mulheres trabalham muito mais, têm salário muito menor. A gente sabe que, no geral, o salário das mulheres são menor que o salário dos homens. Isso tudo porque, né, isso tudo porque o trabalho da mulher ainda não é um trabalho valorizado, né? E a gente precisa olhar para a cidade com esse olhar e lutar para que os serviços das mulheres, os serviços da necessidade das mulheres, eles sejam efetivados. E aí, o serviço público é um serviço que atende às mulheres e que é, em sua maioria, atendido por mulheres. Na educação, nós somos em maioria de mulheres. Né? Na saúde, nós somos em maioria de mulheres. Na assistência social, nós somos em maioria de mulheres. Então, a gente tem um serviço público hoje na cidade, e no serviço público municipal é um serviço que concentra uma maioria de mulheres trabalhadoras que estão atendendo outras mulheres da cidade. Então, a gente tem a gente precisa olhar para isso a partir desse olhar feminino, né? E nos últimos anos, assim, a gente vem percebendo um ataque muito grande ao serviço público. Junto com isso também, um ataque aos direitos das mulheres, né? Então, a gente percebeu aí um desmonte do Estado, ele atinge diretamente as mulheres, a segurança das mulheres, com o aumento da violência contra a mulher. A gente viu, aqui em Dourados, por exemplo, a gente teve um momento que na época do governo do Tetila, que a gente tinha casa-abrigo, que era uma casa-abrigo construída para abrigar mulheres em situação de risco, né, e de vida em situações de violência doméstica. E nós perdemos isso, né? Nós perdemos essa casa-abrigo. Nós conseguimos, durante o governo da Dilma, a Casa da Mulher Brasileira de Enfrentamento à Violência, que foi construída em Campo Grande, justamente porque aqui no estado do Mato Grosso do Sul é um estado que tem um índice muito alto de violência contra a mulher. E, aos poucos, a gente vai vendo essa política toda sendo desmontada, porque nós temos hoje
um projeto político, nacional, fascista, neoliberal, que não está olhando para as necessidades das mulheres. E nós precisamos fazer o inverso, né? Então, nós tivemos, em 2016, depois do golpe contra Dilma, a gente teve a PEC dos gastos aprovada, foi o primeiro projeto de lei aprovado logo depois do golpe, que demandou todas as outras reformas que aconteceram depois. Naquele momento, a gente já avisava a população, e dentro da educação a gente estava numa greve, inclusive em 2016 a gente teve uma greve, bem na época do debate disso, a gente estudou muito, a gente conversava muito com as pessoas para dizer, olha, essa PEC vai prejudicar todo o serviço público nos próximos anos. Então, a gente teve uma PEC que congelou os investimentos na saúde, na educação, na assistência social, na segurança, no transporte, enfim, todos os serviços públicos, né, oferecidos pela cidade, pelo Estado, pelo governo federal. Depois disso, a gente teve a reforma do ensino médio, que foi o segundo maior ataque, né, desse golpe contra o povo, foi a reforma do ensino médio, que a gente ainda não está sentindo os efeitos dela, porque ela ainda não foi implementada, mas que ela vai atingir diretamente a população jovem e que vai ficar desassistida, uma grande parcela da população pode ficar desassistida da educação, se a gente não se atentar e se a gente não lutar muito para que que o ensino médio seja destruído. Porque a reforma do ensino médio permite hoje que simplesmente não se ofereça hoje a escola como ela está. Eu não vou aqui entrar em detalhes como isso, mas é um ataque duríssimo ao ensino médio hoje, a escola pública. Então, nós temos que ficar com o olho bem aberto, porque ela permite a privatização e terceirização do ensino médio, né? Depois nós tivemos aí a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma da Previdência, enfim, um monte de ataques, né, aos nossos direitos e aos direitos do serviço público. Então, a gente vem numa sequência de reformas que estão todas articuladas uma com as outras, elas não estão separadas. Essas reformas, elas estão todas muito bem articuladas dentro de um projeto, que é o projeto de destruição dos nossos direitos, o projeto de destruição do serviço público, né, e o projeto de destruição do atendimento à população. Então, esse é o projeto nacional colocado para a gente, o projeto neoliberal, que vem pautando todas essas reformas que está acontecendo nesse momento, né, no cenário nacional. Bom, diante disso, a gente viu, agora no último período, a gente tem a PEC dos gastos. Desculpa, gente, a gente tem a reforma administrativa, que está passando nesse momento em debate no Congresso. E a gente ainda não fez um grande debate sobre ela, porque nós estamos em momento de pandemia, e a gente teve pouca oportunidade de se encontrar e de conversar, né, e pela dificuldade que a gente tem. Tem algumas lives que estão acontecendo no cenário nacional, e a gente tem também tentado acompanhar, vendo o que está acontecendo, mas a reforma hoje, do jeito que ela está proposta, ela permite que a gente terceirize todo o serviço público, absolutamente tudo, né? Eu estava recentemente assistindo uma live com advogados da OAB de algum estado do Nordeste, que eu não me lembro de onde, e eles estavam fazendo uma avaliação de ponto a ponto da reforma administrativa e explicando para a gente o seguinte, que o conceito dado por essa reforma é tudo aquilo que está no privado pode ser privatizado, pode ser terceirizado. Então, por exemplo, escola pública, nós temos escola privada, então o serviço público pode ter esse serviço terceirizado. A saúde se existe no privado, então ela pode ser também privatizada. Enfim, a gente viu aí, assim, essa reforma, se ela passar da forma como ela está agora, a gente tem um desmonte total do que é o serviço público. Isso está articulado com outras políticas internacionais, com um projeto econômico internacional para o país, que o país vem adotando isso, que o governo vem adotando esse projeto, né? Então, a gente precisa ter um olhar muito atento ao que vem pela frente, porque o que vem do governo federal, ele atinge diretamente aqui, né, no nosso
no nosso município. Bom, diante disso, colocando aqui para vocês aqui um monte de problemas, né, apresentados, eu vou passar para o Joca, né, que tem aqui um pouco de proposta, Joca, para você falar um pouquinho para as pessoas aí o que você está pensando sobre o projeto e para a cidade de Dourados, né? Eu estou aqui apresentando um monte de problema para vocês, para a gente saber os desafios que estão colocados para a gente, né? E joguei uma bomba na mão do Joca, para o Joca dizer para a gente, Joca, o que é que você está pensando nesse momento, dentro dessa conjuntura, para Dourados, né? Você acha que esse é o melhor projeto para a cidade? Como é que a gente pode driblar toda essa conjuntura e ter uma cidade diferente disso? Bom, a Gleice é muito amiga, né? Traz um monte de problemas, né? Na verdade, não foi a Gleice que inventou esses problemas, né? Ela apenas está nos apresentando aqui uma constatação do que a gente tem vivenciado. Eu faço uma primeira afirmação que, inclusive, está no nosso plano, né, de governo, que eu considero o servidor público, o funcionário público, como o pilar de sustentação do serviço público. Portanto, é fundamental a gente ter isso como referência, né? E é dessa forma que eu inicio a minha fala dizendo que, para nós, né, quando eu falo pilar, é porque é a sustentação de todos os serviços. Aliás, a Gleice iniciou falando de vários serviços públicos que são fundamentais, né, na nossa sociedade e que as mulheres têm uma atuação, né, tanto como servidoras, assim também como usuárias desses serviços, né? E por isso, eu levanto também essa segunda observação de que no nosso plano, a partir dos debates internos e com vários grupos e também com as mulheres, entendemos que as mulheres são centrais nessa política dos diferentes segmentos e dimensões dos serviços públicos, né? Assim que nos chegou a partir dos debates essa questão, a gente encampou no nosso programa essa ideia também central de que o foco dos serviços são para as mulheres, tá? Bom, eu, antes de me estender um pouco mais sobre essa questão do serviço público, especificamente de Dourados, eu queria dizer da minha experiência. Eu fui professor do ensino fundamental durante 10, 11 anos, né? E depois a minha atuação de 25 anos no ensino superior e em diferentes instituições, inclusive algumas privadas, né? Mas a maior parte do tempo eu atuei especificamente como servidor público, né? No ensino superior também. E entendo que o papel, né, dos servidores públicos é fundamental em vários sentidos, né? Porque o servidor público, ele passa a se dedicar a uma carreira, passa a estudar e se aprofundar, né, na sua atividade, e isso é fundamental para a gente ter um serviço de qualidade. Além disso, a minha experiência na universidade também mostrou o seguinte, Gleice e caros ouvintes, né, prezados ouvintes, que é o seguinte, né, o servidor público exerce uma série de atividades de pesquisa, atividades de extensão
que não visam o lucro, mas visam o bem-estar da comunidade. E isso é fundamental, porque a instituição pública tem como objetivo, né, prestar um serviço para a comunidade. E eu gostaria também de frisar, né, que essa dimensão eu vivenciei muito na universidade pública, né? Vi muitos colegas participando, assim como eu também participei, de projetos de extensão que tinham como objetivo atender comunidades em diferentes aspectos educacionais, né, mas também na área de agricultura familiar, geração de renda, e esses projetos, portanto, são também fundamentais para a sociedade. Então, essa experiência eu considero singular, né, dentro do serviço público. Bom, um aspecto que eu gostaria também de ressaltar, se a gente observar o papel do SUS na pandemia, né, com todas as dificuldades e com todos os problemas, já de corte de verbas, como a Gleice mencionou, o SUS foi fundamental para que a tragédia humana aqui que tem ocorrido não fosse maior, né? Então, o nosso país está aí com um alto índice de mortalidade, né? O segundo maior, né? E nós temos, portanto, essa tragédia, né? Mas ela poderia ser muito maior se não fosse o atendimento que a gente tem através do SUS. Além disso, imediatamente após o início da pandemia, né, vários institutos, laboratórios e universidades tiveram uma participação não só na realização, né, dos testes e das análises, né, dos testes da Covid, mas também pesquisas, né? É interessante registrar aqui que, apesar dessa difamação, né, que o governo federal realizou em relação às universidades, internacionalmente a universidade brasileira é reconhecida pelas suas pesquisas, né? E várias universidades também, né, atuaram em pesquisas na área da vacina. E hoje o próprio Butantan, né, tem feito parte de parcerias, né, para a consecução, então, de uma vacina importantíssima, né, para, de fato, a gente pode dizer que se consiga a imunização de rebanho, né? Antes disso, ninguém pode dizer que esteja tranquilo. Então, nesse aspecto, né, o servidor público é fundamental, né? Bom, eu gostaria também, como terceiro ponto, destacar o seguinte, que existe, de maneira geral, veiculado pela mídia, que o Brasil tem muitos servidores públicos, né? E a gente precisa esclarecer isso, né? Em primeiro lugar, o índice de servidores públicos relacionados à população no Brasil não chega a 5%, né? É 4,8%, mais ou menos isso. Outros países possuem índices muito superiores ao nosso, como, por exemplo, 7%, 8%, né? Na França, mas aliás, na França é até mais do que isso, mas nós temos vários países que têm esse índice de 7%, 8% e chegam até 21%, como é o caso da França, né? O que mostra que o discurso de que o Brasil possui muitos servidores, né, não é verdadeiro, né? Não corresponde à realidade, né? Então, esse é um primeiro ponto.
Um segundo ponto, há uma grande crítica também de que os servidores ganham muito, né? Bom, a maioria dos servidores no Brasil são dos municípios, né? Nós temos mais de 5 mil nós temos em torno de 5.700 municípios. E são os servidores municipais que correspondem à maioria dos servidores públicos. E ganham salários, na média, o quê? Né? 2 salários? Então, vejam, não são os servidores públicos que ganham demais, como se alardeia por aí. E quando eles propõem reformas, né, como a reforma previdenciária, a administrativa, eles excluem da reforma exatamente os segmentos que ganham mais, né, Gleice? Então tem uma grande contradição, que é essa, exatamente. Os que ganham mais são excluídos da reforma, né? Juízes, militares e vai por aí afora, né? E aqueles que de fato são a maioria acabam sendo mais prejudicados ainda. Então, apenas alguns indicadores que também é importante a gente levar em consideração para combater essa reforma administrativa no formato que ela está. Bom, o que a gente pensa aqui para Dourados? Em primeiro lugar, reforçando a valorização dos servidores públicos, dos funcionários, como pilar de todos os serviços. Segundo, que a gente oferece. Segundo, que um serviço de qualidade, que é o que o cidadão espera e merece, né? Ele requer um funcionário que tenha uma carreira, que ele tenha formação continuada, né? E são esses funcionários que conhecem a população. Eu tive a oportunidade de conhecer e de conversar com os agentes de saúde, né, os agentes comunitários, que expressam muito bem isso, né? O conhecimento que eles possuem da nossa cidade, né? Então, por que eles não são ouvidos? Esse é um outro ponto do nosso programa, que nós identificamos como fundamental a participação dos servidores públicos na construção das suas rotinas de trabalho, de como atender a população, porque isso, quem está na ponta do processo de contato direto com a população precisa ser ouvido. E essa é uma disposição nossa também. Ouvir os professores, né, professoras, a área toda de saúde, né, aqueles agentes que estão diretamente vinculados. Então, para nós, a participação nas rotinas e na construção, né, dos fazeres e da atuação é fundamental. Esse é um elemento também importante aqui do nosso projeto, tá? Bom, diante desse quadro, é importante também ressaltar que o plano de carreiras, né, é fundamental para o nosso servidor público, né, de cargos, carreiras e remuneração, o PCCR. A permanência desse plano é que dá estabilidade ao os nossos funcionários. Por isso, a reforma administrativa é realmente uma tragédia sob esse ponto de vista, porque vai trazer muita instabilidade, troca de funcionários, né, nesse sentido de perda de estabilidade, o que é ruim para os serviços de uma maneira geral, né? Então, nós queremos e apontamos no nosso projeto a valorização dos servidores e funcionários públicos. Agora, vocês que estão nos ouvindo e a Gleice,
Gleice, é o seguinte, nós não podemos, e é isso que a gente coloca no nosso plano, tratar os servidores públicos apenas, tão somente, como sendo um problema fiscal e um problema de gasto. Né? Existe, de fato, né, um custo, né? Mas nós não podemos tratar apenas dessa perspectiva. Né? Isso gostaria de ressaltar. Essa é uma visão muito estreita de tratar apenas como um problema fiscal, né, e como gasto. Né? Até porque eu tenho mencionado isso, que aquilo que muitos consideram como gasto, a gente considera como investimento. Né? O setor de serviços, ele tem na mão de obra o seu maior custo, de fato. E não é diferente na administração pública. E é importante que a gente tenha funcionários, servidores compromissados com esse trabalho de construção da cidadania. Porque os serviços vistos como um direito, né, do cidadão. Então, o que a gente quer? Um ambiente de trabalho que promova a autoestima dos nossos servidores. Né? Então, esse é uma outra dimensão. Né? Então, a gente vai ter um serviço de qualidade. Eu estava conversando recentemente aí na ASED, né? Na Associação Comercial aqui de Dourados, e disse o seguinte, que nós aqui, se eleitos, né, teremos um mandato voltado para estimular, né, uma visão de cidade diferente. Então, nós nos colocamos com uma proposta diferente. E qual é? Em primeiro lugar, atuar nos serviços públicos, oferecer esses serviços para que a cidade, né, melhore e também as pessoas se sintam bem e, ao mesmo tempo, ao se sentirem bem, elas contribuam para que a cidade avance cada vez mais. E com isso a gente tem um retorno. Qual é o sentido que eu estou dizendo? Nós temos muitos serviços, como parques abandonados, que não têm um custo alto. O custo alto é a construção. Né? Então, o que isso precisa? Isso precisa de cuidado. Então, qual é a nossa proposta? Olha, nós vamos cuidar desses serviços e esses cuidados vão trazer o bem-estar, né? E com isso, as pessoas vão ter maior prazer, né, de também pagar os seus impostos, contribuir, ao ver que existe transparência na administração, que esse é um outro elemento que nós queremos e está na nossa proposta de orçamento participativo, de conselhos. Eu tenho dito assim que político que tem medo dos conselhos é porque não quer colocar às claras, né, aonde está indo o dinheiro público. Nós não temos medo disso porque nós queremos exatamente que a população saiba e que a população participe, né, ativamente, né, das decisões e também do controle. Né? Então, isso é importante para nós. Olhar a cidade com esse olhar de carinho, né, que pode trazer esse bem-estar e que, ao mesmo tempo, trará certamente o cidadão assim, para o nosso lado, que é o seguinte: entender que o serviço público está sendo realizado e que essa satisfação faz com que ele também contribua mais com a cidade. Né? E isso traz novos recursos para a cidade. Né? São algumas propostas, né, que eu penso que trarão esse olhar diferenciado para
a nossa cidade. Gleice, não teria assim outros aspectos, né, do nosso projeto, mas ele pode surgir aí a partir de perguntas e etc. Por enquanto é isso. Bom, gente, vocês viram que eu botei uma batata quente na mão do nosso candidato e ele respondeu, né? E ele deu respostas a isso. E isso me deixa muito tranquila, porque, de fato, a gente tem projeto para a cidade, né? E eu quero aqui conversar um pouquinho com o que vocês falaram. O Edson disse o seguinte, que a reforma administrativa irá precarizar os serviços públicos e também os trabalhadores e as trabalhadoras do serviço público. Exatamente isso, Edson. Hoje o governo tem jogado a culpa e a responsabilidade no servidor e na servidora. Mas a gente sabe que o foco não é só precarizar o trabalho, o serviço do trabalhador, né? É também acabar com o serviço público, desmontar o serviço público. Isso atinge toda a população. Porque na medida em que a gente precariza o trabalho da educação, dos trabalhadores e das trabalhadoras, a gente vai ter consequências no atendimento à educação, né? A Sandra fez um comentário aqui, exatamente isso, e que responde um pouco isso que o Edson está colocando. Olha, como funcionária pública, adquirimos muito conhecimento ao longo do tempo para contribuir com um trabalho mais eficaz. Exatamente isso, né? E ela diz o seguinte, olha, tem que ter funcionário público. Imagine se a cada gestão trocar todo mundo e começar tudo do zero. A reforma administrativa, ela permite exatamente isso. Ela garante o concurso público, mas um concurso público que não tem a estabilidade e as pessoas poderão ficar por 1, 2 anos e depois elas têm que fazer de novo o concurso, ficar fazendo sempre processos seletivos, né? E nós sabemos que o serviço público precisa de pessoas que têm formação, que têm condição de estar no serviço e que tenha uma sequência do seu trabalho. Imagine isso mesmo que a Sandra fala, imagine se a cada vez que a gente troca de prefeito, troca todo mundo, né? Que bagunça, nós que estamos no serviço público, a gente sabe que isso é impossível de acontecer e de funcionar dessa forma, né? Imagine se nos momentos em que a gente teve situações como a saída de um prefeito da forma que foi, como o Ari Artuzzi, naquele momento a gente ficou completamente sem nenhuma condição, sem prefeito, sem nada. Imagine se a gente não tivesse servidores e servidoras públicas que estivessem estáveis e que continuasse o trabalho naquele momento. E eu vou trazer mais. Nós tivemos 4 anos de gestão, né, que, na verdade, não teve nenhum projeto para a cidade. Imagine se nós, professores, professoras, enfermeiros, enfermeiras, pessoal que está lá na assistência social, no atendimento à população no CCZ, no atendimento à saúde, né, que das pessoas, atendimento ao pessoal que vai até as casas da pessoa para atender, né, os agentes comunitários. Imagine se nós não tivéssemos essa consciência, essa responsabilidade, esse compromisso com o povo. Como seria esse trabalho nesses 4 anos de falta de gestão da prefeita, né, que nós temos hoje aqui, que a gente sabe que não teve projeto nenhum, da dificuldade que a gente teve na educação, da dificuldade que a gente teve na saúde, de um monte de escândalo, né? Imagine como seria Dourados nessa condição. Então, nós precisamos de servidor e servidora pública justamente para isso, né? Elisa está lembrando aqui que só nessa gestão nós tivemos quase 5 secretários, né? Ela não tem certeza aqui, eu também não tenho esse número certo aqui, eu tenho que pensar, mas enfim, por aí. Temos quase 5 secretários de educação. Imagine, foram tantos, né, que ficou mudando, trocando, que a gente até se perdeu nessa conta. Imagine se a gente não tivesse as escolas funcionando com o seu quadro de professores, de direção, de coordenação, do servidor administrativo que está lá na escola, que sabe o seu serviço, como seria esse trabalho? Então, por isso, é muito importante a estabilidade do servidor e da servidora pública, né? Uma outra coisa também que é muito importante garantir a estabilidade do servidor e da servidora é que a gente não se submete a pressões, né? A gente não precisa se submeter a alguns tipos de condição, né, que não é legal.
quando a gente tem autonomia do nosso trabalho. Então, isso é muito importante. A gente sabe que o trabalho, quando ele é feito cheio de suas amarras e dos cargos de confiança, a gente não tem autonomia do trabalho. Então, é importante a gente ter autonomia do trabalho no serviço público para garantir a qualidade do serviço, né? A Amanda disse aí, é isso aí, precisamos investir nas pessoas. Com certeza, eu acho que não faz sentido nenhum a gente se propor a estar num cargo público, né? Tanto eu na condição de vereadora, como o Joca na condição de prefeito, se não for para a gente olhar para as pessoas, se não for para a gente olhar para as necessidades da população. E o serviço público é exatamente isso. Nós que somos servidores e servidoras públicas, a gente atende a população. Nosso trabalho é de atendimento ao outro, atendimento à outra. É um trabalho bonito, o serviço público é um trabalho muito bonito, porque a gente está sempre no trabalho do cuidado, de atenção, de olhar para outra pessoa, de entender, de compreender a necessidade da outra pessoa e de trazer para o Estado a sua responsabilidade. É na escola que a gente olha para a criança, que a gente identifica a condição daquela criança, que a gente ajuda ela a crescer, a se formar, a se transformar. A escola tem esse papel. É na saúde que as pessoas cuidam com o maior carinho das pessoas. A gente escuta as pessoas falando, principalmente do trabalhador, das pessoas que vão lá na casa conversar com as pessoas, da gente comunitária, que está lá conversando, atendendo, né, a pessoa que está ali, que precisa dessa atenção. Então, é o serviço público que tem isso, né? Então, a gente precisa olhar para o serviço público como uma necessidade, um direito humano das pessoas. Esse atendimento tem que existir, né? E tem que existir com qualidade. Aí a Elisa faz aqui uma pergunta, e a Viviane concorda com ela, diz o seguinte: alguns políticos têm falado nas mídias que o servidor público é responsável pelos problemas financeiros que as administrações municipais têm passado. O que pensa sobre isso? Bom, eu vou depois deixar o Joca comentar um pouco mais disso, Joca, mas eu queria também responder isso daqui. Um candidato que faz essa fala, ele dá uma total demonstração da falta de competência e de capacidade de ser gestor de uma cidade. Porque uma pessoa, um candidato que diz que o problema está justamente na solução do atendimento à população, ele não sabe, ele não conhece a gestão pública, ele não tem condição de estar no poder para poder gerir a cidade. Porque quem cuida da cidade é o servidor, é a servidora. Então, todo gestor, toda gestora que tem compromisso com o povo, com atendimento ao povo, tem que olhar para o servidor e para a servidora como um instrumento de chegar até a população. E esse instrumento, ele tem que ser qualificado, tem que ter investimento nesse instrumento, tem que ter um atendimento especial, tem que ouvir as pessoas que estão no serviço público, porque nós conhecemos a realidade da população. Quem está lá nas visitas nas casas, no CCR, visitando e cuidando da dengue, cuidando da nossa saúde, conhece a população, sabe o que precisa fazer na cidade. As pessoas que estão visitando as casas no atendimento à saúde, sabe da necessidade da pessoa. A enfermeira está lá atendendo a necessidade, a pessoa que adoece, ela consegue identificar quais são os problemas de saúde, onde é que a saúde tem que atacar, onde é que a gente tem que prevenir. Essas pessoas têm condição de fazer isso. O que precisa é um gestor, competência para poder ouvir essas pessoas e trazer soluções para os problemas que os próprios servidores têm. Nós conhecemos a realidade, a gente sabe como é que a gente pode resolver esses problemas da cidade. A gente sabe disso. A gente está lá na escola, a gente vê a situação da criança, né? A gente sabe o que é melhor para aquela criança, como é que o Estado pode ajudar a criança, a juventude. A gente sabe disso. Então, um gestor, ele precisa olhar para esse instrumento, que é um instrumento riquíssimo. Então, esse candidato, né, que eu não vou aqui falar o nome, mas que todo mundo sabe quem é, que está aí dizendo que o problema são justamente, que são os trabalhadores, esse gestor, ele não tem a menor condição de ser gestor da cidade. E isso me preocupa muito, né? Porque nós estamos saindo de uma situação de total abandono da cidade.
Dourados está completamente abandonada e está numa condição de desestruturação total do trabalho, do serviço. E um cara desse, que entra no poder, ele vai começar a achar que precisa terceirizar tudo, que precisa entregar para o outro, porque ele não é capaz e não é competente o suficiente para resolver o problema. Então, ele vai querer jogar isso para um terceiro, né? Então, eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, no processo de eleição, e de saber o que é que nós vamos fazer nesse processo de eleição, de que lado nós vamos estar, como é que a gente vai se movimentar nessa campanha para evitar que Dourados entre num caos total, né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado nesse momento. E aí, eu vou jogar aqui para o Joca, para você comentar um pouquinho também sobre isso. E o Joca trouxe aqui a responsabilidade, né? A solução para isso. A solução não é desestruturar o trabalhador e a trabalhadora. A solução é a gente investir nas pessoas, fazer as pessoas gostar da cidade, e as pessoas vão investir na cidade também. Na medida em que as pessoas começam a perceber que o imposto dela está sendo bem tratado e que está tendo resultado disso, ela passa a pagar o imposto com mais prazer, porque ela está vendo o resultado disso. Na medida em que a cidade fica abandonada, como a gente está nesse momento, né? As pessoas que investem na cidade, elas não estão com essa disposição, porque elas não estão vendo o resultado. Então, a gente precisa cuidar da cidade. Quando a gente cuida da cidade, a gente tem investimento na cidade. Joca, eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso daí, porque eu falo demais, né, gente? Oi. Não tinha desligado meu microfone, não sei se tinha dado interferência. Bom, eu acho fundamental esse debate em torno da questão da administração pública, né? E não vejo, né, essa questão como os políticos, assim, dizendo que o problema são os funcionários, né? E vou dizer o seguinte, qual é a perspectiva quando a gente tem aí um processo como esse, se essa reforma administrativa passar do jeito que está, né? A perspectiva que a gente vai ter é de ter um serviço inexistente, ou seja, corre o risco de deixar de ter um serviço, né, de atendimento à população, ou então uma qualidade ruim, né, dos serviços. Porque na medida em que você substitui os funcionários como a lei, né, que está sendo proposta aí, né, possibilita, você passa a ter, né, uma descontinuidade de serviços e de servidores, né, e isso afetará certamente a qualidade dos serviços, né? Então, essa é uma consequência que a gente tem como imediata, tá? Então, eu já apontei aqui que entendo que é uma falácia essa questão de colocar responsabilidade integralmente, né? E da forma como está sendo colocado, divulgando e, de certa forma, assim, desconsiderando o trabalho do servidor público, né? Então, para nós, né, isso nos deixa muito preocupado, né, se a lei e se a legislação passar dessa forma, né? E nós pretendemos aqui em Dourados valorizar os servidores públicos, como eu já mencionei, e buscar recursos para que a cidade se desenvolva, para que a cidade tenha uma sustentabilidade. E como eu mencionei na questão anterior, acho que a gente tem assim um potencial muito grande que não está sendo utilizado assim, valorizado, na verdade, no momento, né? Quer ver um setor? Esporte e cultura, né? São dois setores que podem, primeiro,
valorizar muito mais os nossos cidadãos, né? Como também trazer recursos para a cidade, né? Quando a gente pode fazer eventos esportivos, né? Além do esporte amador, o esporte de competitividade, né? O esporte também pode trazer isso, como o ciclismo, corridas de rua, né? São várias modalidades que a gente pode incentivar. Ao mesmo tempo, o turismo, né? Então, são uma série de práticas que isso valoriza a cidade. E o turismo pode advir também de eventos culturais, né? Que Dourados está muito carente também disso. Então, existem várias formas de estimular, né, atividades na cidade que também se revertam para esse quadro, Gleice, que a gente está falando de carinho pela cidade, na medida em que você oferece também o lazer, né, atividades esportivas e atividades culturais. Isso vai criando uma autoestima, né, na população. Uma outra questão que também está aqui relatada, e eu gostaria de, pelo menos, dar uma rápida resposta, está aqui, da Natalice, né? O que a gente tem, né? Conversando com o pessoal da assistência, a gente tem assim, uma dimensão da territorialidade na cidade de Dourados e a necessidade de... já existe um levantamento a respeito, mas a gente pode e tem que complementar, né? E aí existem assim, equipamentos sociais, como o CRAS, como postos de saúde, etc., que a gente teria que ampliar, né? E não fechar como aconteceu na gestão aí da Adélia, né? Então, essa é uma questão fundamental também para a gente avaliar os serviços, né? Um outro aspecto que a gente tem como fundamental é a atenção básica de saúde, que é uma atividade que vai, se bem feita, né, e ao mesmo tempo ampliada para quem ainda não tem, que nós temos vários bairros que se encontram nessa situação, nós podemos diminuir, né, o custo da saúde, né, com essa atividade preventiva. Então, investir na atenção básica para a gente colher frutos também nesse aspecto, né? A gente sabe que existem alguns atendimentos que estão sobrecarregados e isso provoca um estresse tanto na população quanto também nos próprios servidores. Que aí até apareceu a pergunta da questão do adoecimento, né? Imagina se você tem um gargalo no atendimento, acaba sobrecarregando os servidores. Exemplo, o UPA está com uma quantidade de atendimento muito superior àquilo para qual ela foi projetada, porque existem problemas também relacionados na forma de atendimento, às vezes nos postos de saúde. Então, o redimensionamento dessa rede é fundamental. E uma das nossas propostas, que é chamada de cidade inteligente, é ter o banco de dados, a informatização e a digitalização, que isso vai favorecer a gestão da rede, mas também tem que favorecer o usuário, no sentido de não precisar ir, né, pessoalmente para fazer certos serviços, ou mesmo marcar uma consulta e etc. Então, a ideia é esse banco de dados, a informatização e digitalização dos acessos, né? Isso também contribuirá com
a organização e planejamento, né, que é uma ideia assim, fundamental para a gente poder, nos dias de hoje, né, oferecer um serviço melhor. Né? Então, o que a Natalice colocou das dificuldades, né, de atendimento, eu penso que nós conseguiremos resolver dessa forma, dimensionando melhor os territórios, né, assim, da cidade e quais são os equipamentos necessários. Finalmente, uma outra coisa importante, para ajudar a entender isso daqui, nós temos uma concepção de que os serviços têm que ser integrados intersetorialmente. Então, a gente não pode ter políticas isoladas, né? Daí, quando a Gleice mesmo citou a questão, né, da centralidade das políticas em relação às mulheres, também está dentro dessa lógica de que nós não podemos tratar educação, saúde, assistência social, tudo isoladamente, né? Porque isso nos permite recursos humanos, né? Assim, valorizar os recursos humanos e também os recursos materiais, que a gente tem muito recurso material subutilizado. Quando eu estou falando de recurso material, estou me referindo a equipamentos públicos, né, que estão sendo subutilizados, como também de material propriamente dito, né, que são utilizados em diferentes espaços, né? Então, às vezes, você tem material sobrando num determinado local que poderia servir a outro, uma série de questões nesse sentido. Então, as políticas integradas, né, que favorecem assim, o melhor adequação de recursos humanos, né, e também de equipamentos. Né? Então, às vezes, se fala da questão da falta de recursos, Gleice, mas a gente precisa também saber otimizar, ter criatividade e também saber otimizar aquilo que a gente possui e não subutilizar. Finalmente, eu gostaria de dizer também uma coisa. Tudo isso não é só uma questão de gestão. Né? Gestão é um termo muito, muito técnico, né? É também uma questão de entendimento político, né? E, portanto, o prefeito, a prefeita tem que ser uma liderança, né? E a liderança, ela é respeitada, sabe, na medida em que ouve, na medida em que entende, né, os processos de como eles ocorrem e, ao ouvir as sugestões, vai conseguindo dialogar com as diferentes equipes, com os diferentes setores, para poder oferecer uma política de qualidade em todas as áreas, né? Como eu falei, integradas, né? Então, Gleice, a disposição nossa é essa, né? De saber ouvir, saber articular politicamente com os diferentes setores e segmentos para buscar caminhos melhores. É isso. Não me vejo, portanto, só como um gestor, né? Mas principalmente como uma liderança que pode, e é assim que eu vejo, contribuir para que a cidade assim, ofereça melhores condições da gente viver e de exercer a nossa cidadania. Muito bem, Joca. Eu não vou conseguir, gente, ler tudo aqui, mas a Elizabeth disse o seguinte: sua equipe será de gabinete ou de diálogo em diferentes espaços? Elizabeth, eu acho que o Joca explicou um pouquinho aí dessa necessidade da inter-relação com as secretarias, né? A gente precisa de uma cidade que
que tenha um projeto unificado para todo mundo e que essas secretarias elas estejam vinculadas a esse projeto e que haja comunicação entre elas. Isso é fundamental. A gente precisa de investimento, por exemplo, no esporte, no lazer, na cultura, porque isso significa prevenção a problemas de saúde, né? Isso ajuda no processo educacional, isso estimula a arte, né? Você, inclusive, falou aqui da arte, da cultura. Então, a gente precisa investir nisso. E isso não precisa de tanta coisa para a gente fazer isso. Um exemplo para você entender um pouco das coisas que a cidade precisa. Nós temos hoje uma moçada super inteligente que estão aí fazendo as batalhas de rima nas ruas. Essa moçada hoje não tem uma praça pública para elas se reunirem e fazer poesia. Quer dizer, a gente precisa de coisas simples, né? Valorizar esse espaço público para que essa moçada produza o seu conhecimento, produza arte, produza cultura, né? E a gente precisa estimular o esporte, o lazer, a gente precisa ter um cuidado com a pessoa idosa, né? A gente tem uma população idosa na cidade, que a Natalice traz aqui, Natalice, que eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar, inclusive, para a pessoa idosa, as necessidades que a cidade tem, porque a pessoa idosa hoje, inclusive, está sob cuidado das mulheres. São as filhas, na sua maioria das vezes, que estão cuidando. São as filhas, são as noras, são as cuidadoras, né? É uma necessidade das mulheres. A Natalice também fala do Parque Alvorada de não ter serviços, né? Aqui a gente não tem sequer um serviço de transporte público. Eu moro aqui no Parque Alvorada também, né? Se eu precisar trabalhar e ter que depender de locomoção de transporte público, a gente não consegue. Então, é realmente um bairro desassistido pela necessidade que a população tem do serviço público, né? Então, assim, a gente precisa olhar para a cidade de um modo geral, atender toda a população. E ainda que a gente tenha aqui, em alguns setores, né, pessoas de classe média, mas a gente tem outros bairros aqui, muito próximo aqui, que as pessoas precisam, dependem realmente desse serviço, que não tem um carro, não tem uma moto para poder se locomover, né? A gente tem umas ruas aqui cheias de buraco, que as pessoas que andam de bicicleta não têm conforto para andar na sua bicicleta, minimamente. Então, a gente precisa olhar para essa cidade com a necessidade do povo e da população, né? E aí, Elizabeth, eu acho que a sua pergunta ela é fundamental, né? A gente precisa construir a política no diálogo. É no diálogo com as secretarias, é no diálogo com a população, né? É esse o diálogo que a gente precisa fazer. Gente, nós teríamos aqui, ainda assim, uma quantidade enorme de coisas para falar, porque a pauta política ela é gigante, as necessidades da cidade são muito grandes de atendimento do serviço público. A gente nem falou aqui, Joca, da segurança que a gente precisa ter, do investimento que a gente tem que ter na nossa guarda municipal, do diálogo que a gente precisa ter com o governo estadual, com o governo federal, para poder ampliar os nossos serviços aqui. A gente nem falou de muita coisa que precisa aqui, da importância que tem as nossas universidades públicas aqui em Dourados, né, para o fortalecimento da saúde, da educação, do desenvolvimento da cidade. Joca foi uma das pessoas que esteve envolvido no processo da UFGD, de trazer a UFGD para Dourados. A gente sabe o quão importante foi a UFGD para o desenvolvimento da cidade de Dourados. A gente tem uma região toda ali próxima à universidade que se desenvolveu a partir da vinda da UFGD para Dourados. Então, a ciência desenvolve a cidade. A gente precisa investir na educação, a gente precisa investir na ciência, na saúde, e quando a gente investe nas pessoas, a gente tem um retorno maior, né? Então, acho que a gente teria aqui muita coisa para continuar falando aqui, mas a gente já está passando de 1 hora de live, a gente tinha combinado de fazer só 40 minutos, né, Joca? E a gente precisa ir encerrando, né? Então, assim, eu quero agradecer a participação de sua aqui, a Zelba dizendo aqui, ó, Gleice, não é só no Parque Alvorada, não, é toda a cidade, porque um bairro onde o ônibus passa de hora em hora praticamente não existe, né? E outras circulares que vivem quebrando. Eu queria que só, antes de encerrar, eu queria que só falar um pouquinho sobre essa questão do transporte, né? Nessa semana, semana que passou agora, o governo do estado entregou por meio de uma concessão o serviço público do esgoto do estado inteiro, de 68 municípios, né, inclusive de Dourados. A gente fez um movimento, tudo na tentativa de impedir isso, fizemos uma ação judicial que vai correr ainda, ver se a gente consegue
impedir, né, essa licitação. Mas o que acontece, assim, esses processos de concessão para iniciativa privada, ela passa a ter foco no lucro. Então, hoje, a empresa de transporte de Dourados, ela não está focada nas pessoas e na necessidade das pessoas, ela está focada no lucro. Então, onde tem pessoas para dar lucro para a empresa busca. Onde não tem pessoas que dê lucro para a empresa simplesmente não vai. Agora, o transporte público, ele tem que ser uma necessidade, ele é um atendimento às pessoas, então ele tem que ser atendido, as pessoas têm que ter, é o direito das pessoas ir e vir. O transporte público tem que ser um direito e não um produto para a gente comprar, né? Então, a gente precisa fazer um debate sério sobre o transporte público, né? Porque quando a gente investe em transporte público, a gente diminui o número de carros nas ruas, a gente diminui o acidente nas ruas, a gente constrói uma cidade mais segura para a gente circular. Então, o transporte público precisa realmente ter uma atenção especial. E quando a gente tem uma atenção especial a isso, a gente vai diminuir acidente, a gente vai diminuir problemas na saúde, a gente vai... Enfim, a gente precisa olhar para a cidade na sua totalidade, né? E aí, nesse sentido, gente, para a gente ir encerrando aqui, né, a gente nem falou também, Joca, de meio ambiente, né, enfim, de assistência social, que a gente tem um monte de coisas na cidade que a gente precisa olhar, dos povos dos distritos, né, da necessidade da política pública chegar até o distrito, chegar até a aldeia, que a gente tem aqui uma aldeia com 17 mil pessoas morando ali, a gente precisa que o serviço público chegue até as pessoas da aldeia, né? Então, a gente precisa investir muito na política pública. A Dani está lembrando aqui do transbordo, que deveria ter uma atenção especial, deve ter um atendimento, né, de geral, Dani. A Ivonete, que está dizendo aqui, olha, as políticas públicas sendo executadas de forma intersetorial, e uma população que ganha. Realmente, Ivonete, isso mesmo. Quando elas caminham separadas, é a população que sofre. É o que a gente está vivenciando nesse momento, né? O poder público precisa aliviar as dores e os sofrimentos de sua gente. Essa sua preocupação, professor Joca, vai de encontro com a necessidade da população, principalmente os que precisam das políticas públicas. Ivonete, assistente social, professora e também assistente social, ela está nas ruas, ela conhece a população, ela sabe a necessidade da população, né, Ivonete? E por isso que você tem colocado isso. A Tati também fez uma pergunta sobre os estagiários. Olha, Tati, a gente precisa parar de olhar para o estagiário simplesmente como alguém que está substituindo um trabalhador dentro do serviço público. Estagiário precisa ser um aprendiz, e você também fala aqui do menor aprendiz. Essa é a função, nós temos que trazer o estágio para dentro da educação, para dentro de todos os setores, como um espaço de aprendizado. Mas hoje a gente tem observado que o estagiário, a estagiária, tem ocupado um lugar de emprego de outras pessoas, né, e tem explorado os estagiários e as estagiárias, porque esse é um trabalho de exploração, né, não é um trabalho de aprendizado. Então, a gente precisa olhar para o estágio como uma preocupação de pessoas que estão aqui aprendendo e que precisam conhecer o trabalho para quando se tornar uma profissional que venham com condição de atender as crianças, né? E não como alguém que está já atendendo e suprindo uma falha do município, porque hoje o estágio tem cumprido muito isso sobretudo na educação, que é onde a gente conhece. Então, realmente, são questões que a gente precisa discutir. O Ivo fala aqui que gostou muito da fala do Joca, o prefeito não pode ter medo do povo, tem realmente que conversar com os conselhos, né, tem que ter essa coragem, e aí, conversando com o povo, é muito mais fácil encontrar solução. E o Biasotto faz uma pergunta aqui: tem alguém mais bem preparado que o nosso candidato a prefeito, Joca, para assumir essa cidade? Alguém com mais condição, com conhecimento da cidade, com proposta que realmente seja eficaz para o povo douradense? Bom, eu digo para vocês que a minha decisão, a minha compreensão é que o Joca é o melhor candidato. Bom, gente, eu estou aqui, vamos encerrando aqui então. Eu queria dizer para vocês o seguinte: diante dos desafios que eu apresentei lá no início da live, né, dos problemas que a gente tem e da necessidade que a gente vai precisar ter de fortalecer a nossa luta, porque a política é o espaço da luta, né? A Câmara de Vereador e de Vereadora, ela é o espaço da luta também. E quando eu me propus a ser candidata a vereadora, eu me proponho apenas a dar continuidade a um trabalho que eu sempre fiz, que é o trabalho de fazer a luta
da classe trabalhadora, a luta das mulheres, a luta do povo. Então, eu quero apenas dar continuidade a essa luta dentro da Câmara Municipal. Vocês sabem a importância que a gente tem de ocupar esse espaço na Câmara, a importância de ter pessoas dentro da Câmara que olhem para o servidor e para a servidora, né? Todo servidor organizado que está no seu sindicato, que participa das assembleias, que está acompanhando o que está acontecendo, as lutas que nós tivemos nos últimos anos na defesa do nosso plano de cargos e carreiras, e eu estava na luta pela implementação do plano de cargos e carreiras em 2016, naquela greve de 79 dias, e que a gente acabou interferindo, ajudando tanto no plano da educação, como no plano dos servidores administrativos de um modo geral, porque o plano existia, mas a gente ainda não tinha garantia do cumprimento dele. E a gente fez uma luta ferrenha, uma luta dura, naquele momento em que estava sendo aprovado a PEC dos gastos, e que a gente sabia que depois dessa PEC a gente ia ter dificuldades. Eu estava lá junto com a categoria, lutando e defendendo isso. Vocês sabem, né, que comigo vocês podem contar. Né, vocês sabem disso, vocês sabem que a minha estada dentro da Câmara Municipal é uma oportunidade que a gente tem de se fortalecer dentro da luta da classe trabalhadora. Agora, eu preciso de vocês, eu preciso que vocês conversem com outras pessoas, eu preciso que vocês ajudem a pedir voto. A gente só tem condição de chegar até a Câmara se vocês nos ajudarem. Eu não chego sozinha até em todas as trabalhadoras, em todos os trabalhadores da rede municipal. Eu não consigo ter acesso a para pedir voto para todas as pessoas que estão hoje trabalhando dentro das escolas. Eu não tenho contato de todas elas. Eu não consigo. Então, eu preciso do seu apoio. Se você acha que é importante a gente dar continuidade nessa luta dentro da Câmara Municipal, eu peço o seu voto. Mas, acima de tudo, eu peço que você também nos ajude a pedir mais votos, porque essa é uma eleição diferente, é uma eleição que tem 347 candidatos e candidatas pela cidade inteira. Todo mundo tem um parente, um amigo, alguém que já é candidato, então não é uma eleição fácil, e a gente precisa agora se unir, se fortalecer e pedir esse voto para as pessoas, né, na defesa do serviço público. Então, eu quero pedir, assim, muito carinho para vocês, converse com as pessoas, peçam voto para esse projeto. Vocês sabem que eu não estou aqui como um projeto pessoal meu, é um projeto coletivo, é um projeto de defesa do serviço público. Estou muito preocupada com os avanços do neoliberalismo que vem acontecer pela frente, né? E eu quero continuar fazendo essa luta dentro da Câmara e conto com você, tá bom? Então, olha, Joca, vou passar para você passar aí suas considerações finais, também para você pedir seu voto aí para o pessoal, né? E aí a gente já vai encerrando. Bom, eu vou só fazer uma observação ainda, que você falou da universidade, dos espaços importantes de parceria, né? E eu queria dizer assim que há um impacto muito grande, né, da universidade já nesses mais de 15 anos, né? São 15 anos da universidade, que alguns cursos, né, que têm contribuído muito com o pensar a cidade, né? E os fazeres, né? Eu vou falar do curso de nutrição, por exemplo, de psicologia, que tem contribuído muito, né, nas suas atividades, né? E só para dizer também que no nosso projeto tivemos as engenharias, né? Então, Gleice, a gente não teve tempo também de falar da energia limpa. Tem uma série de propostas em relação a isso. Mas eu quero dar um piteco ainda na questão do transporte, para dizer o seguinte, que além do transbordo, nós temos que ter... Já existe um projeto que, na verdade, não foi viabilizado, né, de ter 2 transbordos em outros locais para integrar multimodais, inclusive com as ciclovias, né? Então, isso seria importante para a nossa cidade, 2 grandes eixos de ciclovia que são fundamentais também para a segurança no trânsito e tudo mais. Bom, mas como eu não quero também me estender mais em relação a isso, quero dizer a vocês que conheci a Gleice quando cheguei aqui, né, mais ou menos vou contar, 20 anos. E foi na luta que eu conheci a Gleice. Nesses 20 anos, ela continua
né, valente, né, nesse processo. Então, vocês têm várias vantagens de votar na Gleice. Mulher, que defende, né, como vocês viram, as mulheres. Professora, educadora, então também atuante, né, na área de educação, né, que é fundamental para nós. Servidora pública, né, responsável, né, e, portanto, na Câmara ela tem um papel decisivo também em relação à defesa, né, dos servidores e das servidoras públicas, né? Participou de muitas lutas dos movimentos sociais, então ela permanecerá, né, nessa trajetória, e é por isso que ela está se candidatando a vereadora. Então tem várias vantagens em votar na Gleice, né, como vocês veem. Então é isso que eu quero destacar da Gleice, né? E também estamos apresentando a nossa candidatura, né, que foi decidida no interior do partido depois de 3 eleições que o partido não apresentava uma candidatura própria. Nós estamos apresentando uma candidatura própria e mostrando que temos um pensamento bem diferente dos outros 6 postulantes aí à candidatura, né, de prefeito, né? A gente se diferencia pelas propostas que a gente tá fazendo, né? E portanto, viemos, né, após 3 pleitos sem apresentar candidatura própria, para defender o legado do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? Tanto dos governos Lula, Dilma, do Zeca e particularmente do Tetila, né, aqui durante os 2 mandatos. É com essa disposição e responsabilidade, porque, olha, não é fácil dizer que a gente tem esse legado, né, de políticas públicas voltadas para a população e que, portanto, a gente está assumindo um compromisso político de atuação nessa direção. Então, conto com o apoio, com o voto de vocês, 13, para a gente poder desenvolver esse trabalho aqui. Obrigado, Gleice, pela oportunidade, então, da gente debater isso. E a todos e todas que estão nos acompanhando. E todes, né? Obrigado. Obrigada, Joca. Obrigada a todo mundo que esteve aí assistindo, né? Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, assim, nessa eleição, a gente tem que olhar para a história de cada um e cada uma, né? Ninguém aqui começa agora a eleição. A gente já tem uma história. E de que lado nós estamos nesse processo da história? E vocês sabem o meu lado, mas o Joca sempre esteve com a gente também. Em todas as lutas das ruas, em todos os grandes manifestos que teve ali, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, o Joca estava lá do nosso lado. Então, é importante a gente saber de que lado estava o Joca. Ele não está propondo agora. O Joca sempre teve um lado, sempre teve do lado da classe trabalhadora. Gente, então votem aí 13 para prefeito, 13777, um número bem fácil para vocês gravarem, é só colocar 13, depois um monte de 7, até chegar no final, que chega rapidinho. E eu quero deixar um beijo grande no coração de vocês, né, vocês que estão aqui, que estão comprometidos com esse projeto, estão querendo realmente um trabalho, um serviço público de qualidade, então eu quero contar muito com vocês, tá bom? E olha, um beijo grande no coração de vocês, gente. Até mais. Um abraço, um beijo.